pessoal, eu sou a professora Vivian e vamos hoje para mais uma aula aqui no nosso canal Ensinando Veterinária. É uma aula que os alunos sempre têm bastante dúvida, sempre me perguntam, dentro de fisiologia do sistema respiratório, é como acontece a ventilação, como que ela é controlada, por que nós seres humanos e também os animais, por exemplo, por que eles não param de respirar quando eles dormem, né? Então a gente vai entender todos esses mecanismos e como a gente vai ver em detalhes como que acontece esse envio de informações, que o sistema nervoso central ele consegue controlar e perceber o que acontece em relação à pressão parcial, né, dos gases no nosso organismo, a ventilação, né, a profundidade e a velocidade dos movimentos respiratórios. Então a gente vai ver tudo isso em detalhes hoje e vai ficar mais tranquilo para vocês entenderem posteriormente as afecções também relacionadas ao sistema respiratório. Então, pessoal, a respiração ela é um processo rítmico, né? É algo que acontece normalmente no nosso organismo e não é uma coisa que a gente para pensar. Estou aqui conversando com vocês, eu não paro para pensar, agora eu preciso respirar. Isso vai acontecendo normalmente de uma forma automática. Então a gente sabe que isso é importante, a ventilação. Quando a gente fala, né, para que serve o sistema respiratório? Existem várias atribuições, mas a principal delas, com certeza, a primeira que vem à nossa mente é a ventilação. Então a gente precisa captar o oxigênio da atmosfera, porque isso é utilizado, né, pelo nosso metabolismo, justamente para promoção de energia. E o CO2 ele é fruto do metabolismo celular. Por conta do metabolismo celular aeróbio, né, a gente tem geração de CO2 e ATP, e esse CO2 a gente precisa expelir depois para a atmosfera. A ventilação, né, ela acontece de uma forma natural, de uma forma rítmica, sem que a gente pense sobre isso. Muitas vezes a gente até pode fazer uma analogia em relação a essa ritmicidade com o próprio sistema cardiovascular ou bombeamento do coração. Como vocês podem ver aqui, né, então a sístole e a diástole, ela acontece continuamente. Agora, qual que é a diferença aqui? A gente já sabe que as células musculares cardíacas têm um grupo diferenciado que tem um sistema de marca-passo. E isso não acontece na musculatura respiratória. O músculo cardíaco, a gente fala que ele é autoexcitável. No entanto, a contração da musculatura esquelética, ela precisa ser iniciada. Neurônios motores somáticos, que são controlados por onde? Pelo sistema nervoso central. Então, a respiração, né, ela é controlada por uma área muito nobre no nosso sistema nervoso central, que a gente chama de tronco encefálico. Então, a gente tem aqui, né, essa estrutura que é a ponte e essa estrutura aqui que é o bulbo. Então, existem potenciais de ação que são disparados dessa região aqui e esses potenciais de ação, de alguma forma, eles vão conseguir chegar lá na musculatura do sistema respiratório, que é o quê? Né? Num primeiro momento, a musculatura do diafragma e dos músculos intercostais, e justamente através dessa contração muscular acontece a ventilação. Como que isso é controlado? A gente fala de fisiologia, pessoal, a gente sempre tem que pensar em homeostasia. O que é a homeostasia? É justamente a manutenção do meio interno constante. E no nosso organismo, ele sempre tende a promover, dentro da homeostasia, respostas compensatórias para que aquele meio interno fique constante. Então, por exemplo, a ventilação pulmonar, a gente já viu que ela precisa acontecer, né, justamente por conta de demandas metabólicas, e ela é rigorosamente regulada para manter íons, né, de hidrogênio, de CO2 e do oxigênio em níveis constantes. Então, esse mecanismo regulador ele vai ser controlado por mudanças tanto no volume corrente quanto na frequência dos ciclos respiratórios. Então, existem, por exemplo, respirações que elas podem ser mais profundas ou mais superficiais, e o movimento ele acontecer dentro de uma maior ou de uma menor frequência. Então, a gente pode respirar mais rápido ou mais devagar.
Tudo isso ele vai estar relacionado a uma mudança, isso acontece de uma forma muito dinâmica, das pressões parciais do O2 e do CO2 no nosso organismo, e então vai tendo uma regulação, né, um mecanismo, na verdade, de feedback, mantendo sempre esses níveis relativamente constantes. Vou mostrar para vocês de que forma isso acontece. Para a gente entender, né, como que acontece o controle involuntário da respiração, a gente sempre precisa ter em mente essa tríade. Centros de controle no sistema nervoso central, que vão disparar potenciais de ação aqui para os músculos efetores. Isso também vai ser interpretado de uma forma indireta para sensores no nosso organismo, que, por sua vez, vão mandar potenciais de ação para os centros de controle central, lá no sistema nervoso central. Vamos aqui, através dessa outra ilustração, dar nome aos bois, para vocês entenderem de uma forma mais direta o que eu estou querendo dizer. Eu tenho centros, né, do controle no sistema nervoso central, que seria o bulbo e a medula, aqui no tronco encefálico. E da onde que essas estruturas aqui recebem informações? Vocês estão vendo aqui que eu tenho, né, aqui o coração com os grandes vasos. Então eu tenho a aorta e eu tenho aqui as carótidas. Nesses grandes vasos existem estruturas neurológicas que percebem, né, a alteração da pressão parcial dos gases. Então, por exemplo, né, do O2 e do CO2. Através dessa percepção são enviados potenciais de ação aqui para o sistema nervoso central, principalmente na medula aqui e no bulbo. Esse centro ele vai interpretar essas informações e vai enviar potenciais de ação aqui para a musculatura relacionada à ventilação. Então aqui a gente tem nessa ilustração, né, a musculatura aqui, os músculos intercostais e aqui o diafragma. Vamos pensar que eu tenho uma situação onde eu tenho um aumento da pressão parcial do CO2. É interessante que meu organismo comece a acumular CO2? Não é interessante. Então, o que acontece? Esses sensores aqui, eles podem perceber essa alteração dessa pressão parcial do CO2, enviar essa informação para o sistema nervoso central, aqui em regiões, né, do bulbo e da ponte. E aí, qual que vai ser o comando, né? Se eu estou com um aumento do CO2, o ideal é que aconteça o quê? Que aumente a ventilação. Por quê? Porque quando aumenta a ventilação, eu vou colocar esse CO2 do meu organismo para a atmosfera. Se eu estou hiperventilando, eu estou jogando o CO2 para a atmosfera. Quando isso acontecer, a pressão parcial do CO2 ela vai diminuir, isso vai ser percebido por esses quimiorreceptores, isso vai ser de novo enviado, né, um sinal para o sistema nervoso central, e aí a gente tem um sistema, né, na verdade, de retroalimentação negativa. Então, olha só, eu estou dando aqui o exemplo, né, de um aumento da pressão parcial do CO2. Então, eu tenho aqui, olha, o aumento do CO2, isso vai ser percebido por quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores vão enviar potenciais de ação aqui para o meu sistema nervoso central, particularmente aqui, né, na região da ponte e do bulbo. Essa informação vai ser interpretada e vai ser enviado, então, potenciais de ação para aumentar a ventilação, promovendo, né, um estímulo aqui na musculatura do sistema respiratório. Então, quando ocorrer essa hiperventilação, vai diminuir a pressão parcial do CO2 e assim por adiante. Essa tríade a gente sempre tem que ter em mente. Então, vamos entender um pouquinho quem são esses sensores, né? Quem são esses quimiorreceptores ou esses mecanorreceptores que fazem esse monitoramento, né, para levar a informação para o meu sistema nervoso central. Eu tenho mecanorreceptores, então, que a gente fala que são receptores de distensão. Então, por exemplo, quando a gente inspira e expira, o volume, né, que contido ali na nossa caixa torácica, ele muda, né? Obviamente, ele pode aumentar ou diminuir. Então, existem mecanorreceptores, que são receptores de distensão localizados em locais específicos da musculatura lisa das vias aéreas intratorácicas, que percebem essa deformação quando a gente respira, e esses potenciais de ação são enviados lá para o meu sistema nervoso central. A gente fala que são estímulos ou impulsos aferentes, por quê? Vai ali da periferia para onde? Para o sistema nervoso central.
Tá? Então, esses seriam os nossos mecanorreceptores, porque eles são receptores que vão perceber a distensão de acordo com a movimentação da musculatura lisa relacionada às vias aéreas intratorácicas. Mas eu tenho também quimiorreceptores. Então, aqui, esses quimiorreceptores, eles vão ser sensíveis à composição química do sangue. Então, de quimiorreceptores, eu tenho quimiorreceptores no sistema nervoso central, tá? E também quimiorreceptores periféricos. No sistema nervoso central, pessoal, eu vou mostrar para vocês que, apesar de ficar localizado no sistema nervoso central, eu ainda estou falando de receptores, tá, que vão enviar impulsos para estruturas específicas, ainda no bulbo e na ponte, para que essa informação seja interpretada e depois para que os músculos respiratórios sejam estimulados. Então, esses quimiorreceptores, eles são sensíveis a diferentes indicadores. A gente tem, né, tanto quimiorreceptores sensíveis à alteração do hidrogênio, quanto também quimiorreceptores sensíveis à alteração de pressões parciais dos gases. Então, vou mostrar aqui para vocês o primeiro deles, né, que seria o quimiorreceptor central localizado no bulbo, né, que fica mesmo no sistema nervoso central. E olha que interessante, pessoal, se a gente olhar aqui essa ilustração, né, e entender a anatomia aqui nessa outra ilustração, vocês conseguem perceber que a gente tem aqui o líquido céfalo-raquidiano. Esse líquido que está ilustrado aqui em azul claro, pessoal, de uma forma geral, ele é muito importante. Por quê? Primeiro porque, né, dentro da nossa calota craniana tem estruturas muito nobres. É importante a presença de líquido aqui dentro, justamente para uma movimentação, né, que não houvesse um trauma dessas estruturas. Então, o líquido ele amortece, tá, esse impacto, e também para a própria nutrição, né, de estruturas ali, de células, de todo o metabolismo do nosso sistema nervoso central. Então, se a gente pegar um pedacinho aqui, olha só, que o bulbo ele tem um contato direto aqui com líquido céfalo-raquidiano, se a gente pegar essa estrutura aqui e aumentar, seria isso aqui. Então, a única coisa que eu fiz, eu peguei, né, um pedacinho da outra figura e aumentei, para a gente conseguir entender o processo químico que acontece ali dentro para o controle da ventilação. Então, não falei para vocês, eu ainda estou falando de quimiorreceptores, né, então de estruturas sensíveis a alguns indicadores para a homeostasia da ventilação. Então, olha só, aqui eu tenho o bulbo no encéfalo, o líquido cérebro-espinhal, e aqui o que eu tenho ilustrado que não tinha no slide anterior é a barreira hematoencefálica. Tá? Então, nada mais é aqui do que um capilar, né, onde a gente tem todo o sistema circulatório sanguíneo acontecendo. Então, a gente já sabe que quando a gente respira, existe o transporte de gases através da circulação sanguínea. Então, vamos voltar naquele exemplo, tem um aumento aí da pressão parcial do CO2 no meu organismo. Isso, olha só. Então, aqui a flechinha indicando, eu tenho um aumento da pressão parcial do CO2 aqui no sangue. Por difusão, esse CO2 ele vai passar aqui, ó, para onde? Para o líquido cérebro-espinhal. Isso acontece por difusão simples, tá? O CO2 ele vai reagir com a água, que está presente aqui. Existe uma enzima que chama anidrase carbônica, que catalisa essa reação. Então, por isso esse AC aqui significa isso. Então, olha só, o CO2 ele vai reagir com a água, vai formar quem? O ácido carbônico e depois hidrogênio e bicarbonato. E olha só que interessante, pessoal, bem aqui, ó, no bulbo, em contato com esse líquor, eu tenho o meu quimiorreceptor central. E ele vai ser sensível a quê? Tanto ao CO2 quanto ao hidrogênio. Essa reação aqui, bastante famosa, a gente usa ela, estudando fisiologia de diversos sistemas do nosso organismo, a gente chama de reação da hidratação. Então, o CO2 mais água vai ser convertido, né, em ácido carbônico, depois hidrogênio e bicarbonato. E aqui, tanto o hidrogênio quanto o CO2 vão estimular aqui esse quimiorreceptor central, que, por sua vez, dá, então, impulsos nervosos para o centro de controle respiratório, que vai interpretar essa informação e mandar impulsos ali para os músculos
da respiração. Então, aqui no caso, como eu tenho um aumento da pressão do CO2, vai acontecer o quê? Eu vou ter um aumento da ventilação. E aí, se acontecer o quê? Um aumento da ventilação, a pressão parcial CO2 diminui e aí tudo se estabiliza. Uma vez que isso chega em níveis, né, numa homeostasia, vamos falar assim, aquele indivíduo não precisa mais ficar hiperventilando. Então, por exemplo, se você está lá na academia, né, começa a correr na sua esteira, você começa a hiperventilar. Isso é uma situação normal, isso é fisiológico. A partir do momento que você desce da esteira, né, e aí respira um pouco, e a demanda metabólica do seu organismo diminui, a sua respiração você vai normoventilar novamente. Eu acho que dando um exemplo prático assim, fica mais fácil de vocês entenderem esse mecanismo, certo, pessoal? Então aqui eu tô falando do quê? De quimiorreceptores centrais. Vou mandar a informação para onde? Lá para o centro de controle respiratório, no bulbo e na ponte. Vamos ver também, pessoal, os quimiorreceptores periféricos. Eles ficam localizados particularmente ali nos grandes vasos, né? Então a gente tem na carótida e na aorta, e eles são sensíveis à diminuição da pressão parcial de alguns gases. Olha só que interessante, eu sempre falo que o organismo ele é muito inteligente. Então aqui, olha, nessa ilustração, o que eu tenho? Eu tenho aqui a aorta e aqui carótidas. E olha só, aqui em verde, pessoal, a gente tem ilustrado estruturas nervosas. Então aqui seria o nervo vago, certo? E aqui, olha só, o glossofaríngeo. E o que acontece? Então, a pressão parcial ela é percebida nesses grandes vasos. Isso também vai fazer com que aconteça, né, geração de potenciais de ação, que vai estimular áreas específicas ali no tronco respiratório. Então, aqui eu coloquei uma ilustração no organismo mesmo para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu tenho, olha só, os grandes vasos. Eu tenho estruturas nervosas aqui que vão mandar informação lá para o meu sistema nervoso central, no bulbo e na ponte. Então, se eu pegar, né, um pedacinho aqui, ó, tá, dessa localização que eu tenho um vaso sanguíneo em contato, né, com esse nervo, vamos aumentar aqui esse segmento anatômico para a gente entender a reação química que acontece aqui dentro. Tá? Então, aqui está mostrando, né, justamente os quimiorreceptores, aqui no arco aórtico, tá? E eu tenho aqui também na carótida. Vamos pegar um pedacinho aqui, ó, dessa estrutura e aumentar. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Seria um corte transversal, né? Então, a gente tem aqui, ó, pequenas arteríolas. Então, aqui passa sangue aqui dentro, tá? Em contato muito íntimo com o tipo celular que a gente chama de célula glomal. E vocês conseguem ver que a gente tem aqui, ó, um axônio em contato com essa célula? Seria essa estrutura aqui, ó, um pouquinho mais laranja. Então, se a gente pegar essa estrutura aqui, né, e olhar em detalhes, a gente consegue perceber exatamente o que acontece aqui em relação ao controle da ventilação. Então, eu peguei aqui esse segmento e aumentei. Então, ali eu tenho, né, arteríolas, e eu tenho uma célula glomal. Então, olha só que interessante. Quando tem uma diminuição da pressão parcial do oxigênio, isso mais ou menos aí abaixo de 60 milímetros de mercúrio, o que vai acontecer? Essa diminuição do oxigênio vai fazer com que ocorra, né, um fechamento aqui de canais de potássio dessa célula. Isso vai alterar todo o potencial elétrico da membrana celular dessa célula, então ela vai despolarizar, e tem um canal aqui, olha só, cálcio dependente, né, um canal de cálcio voltagem dependente, que ele vai abrir por conta dessa despolarização. Então, quando ele abre, ocorre o quê? O influxo de cálcio, que por sua vez vai atuar aqui nessas vesículas, fazendo com que ocorra a liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão se ligar a receptores específicos aqui, né, nessas estruturas nervosas, tá? E vai ter o quê? Então, um envio de potenciais de ação, ou impulso elétrico, né, o nome que vocês quiserem dar, lá para o meu sistema nervoso central, para que essa informação seja interpretada. Tá? Então, aqui, olha só,
né, eu tenho, de novo, então estruturas nervosas aqui em contato com grandes vasos, eu tenho isso tanto na aorta quanto nas carótidas. Aqui eu consigo ver, então, esse contato íntimo, né, das arteríolas com as células glomais, com estruturas aqui de neurônios. Então, quando tem uma alteração da pressão parcial aqui do oxigênio nas arteríolas, o que vai acontecer? Vai ter um estímulo, né, onde vai ocorrer uma série de reações dentro da célula glomal, que por sua vez vai desencadear a transmissão de potenciais de ação lá para o meu sistema nervoso central, né? Então, aqui desse quimiorreceptor periférico, lá para o tronco encefálico, centro de controle respiratório que a gente fala. Então, essa reação aqui, ó, é toda a reação, né? A baixa pressão de oxigênio, que vai fazer com que ocorra aqui o fechamento de canais de potássio, que vai alterar o potencial de membrana da célula, fazendo com que ocorra a abertura de um canal de cálcio voltagem dependente, que por sua vez promove a liberação de neurotransmissores, que por sua vez desencadeia toda a emissão de potenciais de ação lá para o meu tronco respiratório, tá? Então aqui a gente viu, né, a gente entendeu os mecanorreceptores, quanto os quimiorreceptores centrais, presentes ali no bulbo, quanto os periféricos, presentes ali na carótida e na aorta. Certo, pessoal? Agora, para finalizar, né, a gente vai falar um pouquinho desses centros de controle central, presentes ali lá no ponte e no bulbo, tá? Então, são justamente estruturas nervosas aqui nesses centros, né, que vão regular, que vão controlar e depois emitir potenciais de ação para que os músculos relacionados com a ventilação sejam estimulados. O controle central, pessoal, ele acontece principalmente ali no bulbo e na ponte, nessas duas estruturas aqui. Então, a gente sabe hoje em dia que existem 4 redes neurais no tronco encefálico. Então, são elas, né? O grupo respiratório pontino, grupo respiratório dorsal, grupo respiratório ventral e o núcleo do trato solitário. É sempre importante, olha só, aqui nessa ilustração a gente tem a legenda. Fica mais fácil colocar aqui em sigla. Grupo respiratório pontino, por que esse nome? Porque ele fica aqui na ponte, né? A gente tem também aqui, ó, o núcleo do trato solitário, onde a gente tem o grupo respiratório dorsal, e aqui a gente tem o grupo respiratório ventral. Muita coisa, pessoal, relacionada, né, às redes neurais do tronco encefálico em si, elas ainda estão sendo estudadas, né, ainda estão sendo entendidas. Então, muito provavelmente daqui para frente, né, daqui a, sei lá, 5, 10 anos, as atualizações dos livros de fisiologia vão trazer novos esclarecimentos relacionados a como que acontecem as sinapses, tá? Dentre essas estruturas. Mas vamos colocar aqui o que a gente sabe, pelo menos hoje em dia. Então vamos começar, ó, pelo grupo respiratório dorsal, azulzinho. Então ele fica localizado numa área que a gente chama de núcleo do trato solitário, e ele está relacionado principalmente com o controle dos músculos da inspiração. Então, a gente já sabe que o núcleo do trato solitário, ele vai receber informação sensorial de quimiorreceptores e também mecanorreceptores periféricos através de quem? Do nervo vago e glossofaríngeo, né? Como eu coloquei ali para vocês nos slides anteriores. Então, olhem só. A gente tem aqui, tá? São 2 ilustrações, né, com informação semelhantes. Então, aqui a gente tem os corpos aórticos e aqui os carotídeos. A gente tem aqui, né, tanto o nervo vago quanto o nervo glossofaríngeo enviando informação lá para onde? Para o núcleo do trato solitário, para o grupo respiratório dorsal. Então, aqui eles recebem essa informação e é uma estrutura anatômica relacionada com o controle principalmente da inspiração. Esses sinais vão ser interpretados aqui e potenciais de ação vão ser gerados aqui no grupo respiratório dorsal e eles vão estimular a musculatura respiratória através de quem?
principalmente de nervos frênicos para o diafragma e dos nervos intercostais para a musculatura intercostal. O estímulo saindo aqui do sistema nervoso central, do tronco respiratório, estimulando aqui o diafragma, né, que é um músculo muito importante relacionado com a respiração, nervos intercostais que vão estimular aqui a musculatura intercostal. Depois, pessoal, a gente tem aqui o grupo respiratório pontino, tá? Por que pontino? Mais uma vez, porque ele fica aqui na região superior da ponte, que ele está relacionado com o controle da frequência e da profundidade respiratória. Então, ele inibe a inspiração, regulando dessa forma o volume e, consequentemente, a frequência respiratória. A gente tem também o grupo respiratório ventral, GRV. Existem muitos neurônios aqui, que de uma forma geral, a gente já sabe que eles estão relacionados principalmente com a respiração forçada. Normalmente, numa respiração em repouso, tá, eles permanecem, os neurônios aqui dessa região, eles permanecem inativos. Numa situação tanto de esforço por conta de exercício, ou mesmo por uma condição de doença, e que requeira de alguma forma uma respiração forçada, o grupo de neurônios aqui, eles vão entrar em ação, estimulando a musculatura relacionada com a respiração forçada. Uma coisa bastante importante em relação ao grupo respiratório ventral é que eles inervam também músculos da laringe, da faringe e da língua, justamente para permitir que essas vias aéreas superiores permaneçam abertas, né, para um maior influxo de ar, uma maior passagem de ar, né, para uma respiração forçada. E é aqui também que tem um complexo muito conhecido, pessoal, que a gente chama de complexo pré-Böttinger, né, que os fisiologistas eles acreditam que de alguma forma existam também células aqui relacionadas com um marca-passo diretamente relacionado com o ritmo respiratório. Então não se sabe exatamente de que forma isso acontece, mas acredita-se, né, que contém aqui neurônios que também têm a capacidade de disparar espontaneamente, né, para formar esse marca-passo. Isso a gente chama de complexo pré-Böttinger, tá? Que seria essa região aqui, olha, um pouquinho mais escura no grupo respiratório ventral, tá? Então, por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho de sistema respiratório e entender a função, a mecânica e outras coisas relacionadas com esse sistema. Até a próxima!